Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu estava lendo algumas coisas sobre isso e me veio ao coração algo que o mensageiro disse, falando sobre amadurecimento de irmãos na igreja, da igreja em si. E no sermão que ele pregou sobre ordem da igreja, ele cita algo aqui, no parágrafo 5, ordem da igreja, parágrafo 5, ele cita essas palavras aqui. Tem duas mensagens de ordem da igreja, É na de 65. Agora, eu gostaria que a igreja pudesse observar este assunto, pudesse estar com o ouvido atento para ouvir. Eu quero direcionar estas palavras para a igreja, para o rebanho, no sentido de que há um amadurecimento de indivíduos. Há um amadurecimento de indivíduos. Há nascimento de indivíduos. Há processos, dentro da assim chamada família de Deus. Vocês entendem isto? Assim como na família natural, nasce filhos, e tem o mais velho, tem o do meio, tem o mais novo. Eu tenho em casa 3 filhas, tem a mais velha, com 20 e poucos anos, tem a Dara com... Quantos anos, Dara? Você está acordada aí, Dara, ou não? Está com 15 já ou não? 14, E tem a Belém com 6, Belém está com 6, Isso, Dara?
A sua mãe não está aqui, eu vou perguntar para você, né? E a gente vê idades diferentes, né? E você pode também ter a tua experiência, né? Estou contando a minha. Então, você tem uma com 20 e poucos anos, outra com 6. Então, cada uma tem a sua forma, a sua maneira e a sua alimentação, né? E as suas brincadeiras, né? Os seus descuidos, e a gente, como pai de família, vai cuidando. E a igreja, ela também tem isto. Nós podemos ter aqui irmãos anciãos, né? Podemos ter aqui irmãos que já são irmãos do meio, né? E irmãos que estão recém-nascidos. Isto pode ser tanto como irmãos que foram batizados há anos, né? Irmãos que foram batizados há 10 anos, irmãos que foram batizados há 1 ano. Como podemos ter também irmãos que já receberam o batismo do Espírito Santo e irmãos que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. Esse que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, ele está a caminho para receber o batismo do Espírito Santo. Então, ele não recebeu ainda, mas ele está a caminho. Se nós, né, orarmos por ele, ele também receberá o batismo do Espírito Santo, como nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Então, quando olhamos assim, eu creio que as coisas tomam um rumo diferente na igreja, quando podemos compreender estas fases. O profeta disse nesta mensagem, no parágrafo 5 desta mensagem, a ordem da igreja, ele disse assim: quando dedicamos a igreja, mais tarde lhes disse que tinha algo que lhe falar-lhes acerca de como estabelecer em ordem este assunto e a forma em que deveria dirigir-se. E vocês começaram depois de sair daqui. Tínhamos ministros e assim sucessivamente. Agora, já que o irmão Neville era apenas um jovem entre nós, todos estão compreendendo, não estão? Ele está dizendo que o irmão Neville era o quê? Um jovem entre nós. Pensei que seria melhor que o irmão Neville se estabelecesse melhor na fé, antes que eu apresentasse tais coisas como estou por fazer agora. Agora, depois de encontrar que ele se estabelecia melhor na fé e entendia qual é a doutrina e viveu a parte de uma fiel testemunha de Cristo e defendia o que cremos que é verdade, creio que agora é a hora. Será uma boa hora para aproximar-me a ele e a vocês, os anciãos, e coisas aqui na igreja para que aceitem estas ordens e as recordem. É a melhor que conheço diante de Deus. Então, espero que vocês realizem estas coisas da maneira que eu estou dizendo, porque alguém tem que ser o quê? O dirigente. Vocês compreenderam que ele estava falando que o irmão Neville era um jovem ministro quando chegou na igreja. E que ele esperou até um tempo ele se estabelecer melhor na fé. Você sabe, irmãos, que isto nos dá para nós uma amplitude muito grande concernente a entendermos melhor as coisas. De como Deus nos vê assim.
Às vezes alguém está lá em cima na fé e menospreza o outro que não está ainda. Não compreende esses estágios. E aí você vê ele fazer coisas de criança, como eu disse da Belém. A Belém, a Dara e a Rebeca, pensa no que dá quando a Belém faz as coisas de criança. E quando mexe nas coisas da Dara. E quando a Dara mexia nas coisas da Rebeca. E quando a Rebeca se sente a dona do pedaço agora. Como a mais velha. Ela está me ouvindo lá, viu, depois. Ela é a mais velha das... A mãe dela chama ela de cacique. Ela é a mais velha, tem experiência, né? Está tendo, né? Então, entre as irmãs, né? E aí tem que se entender a mais nova, a do meio. Observe na mensagem O Sexto Selo, como que o profeta também coloca mais um pouquinho de entendimento nisto, falando sobre a família e desse amadurecimento de quando estamos ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. Espero que vocês possam estar entendendo a mensagem. A mensagem O Sexto Selo, eu creio que é o parágrafo 30, né? Do Sexto Selo. Eu estava vendo isto aqui, hoje de manhã, e... Deixa eu ver se é aqui, Sexto Selo. Deixa eu ver aqui. Eu anotei no parágrafo 30 aqui. 30, início da mensagem. Escreve aí início da mensagem aí nesse busca aí, irmã, para ver se vai dar o parágrafo que eu quero. Isso, 30, né? Mas por que agora deu certo? 30. Observe o que ele diz aqui. Aqui está ele, né? Bom, é isso aí mesmo. Aqui está ele. E agora ele é meu companheiro. Vamos ver um pouquinho mais acima, no 28, irmã, 27. Tá. Agora, o tabernáculo, agora construído, está com as salas da escola dominical, tudo pronto, em ordem aqui. E alguns de vocês que estão por aqui, nas proximidades de Jeffersonville, que querem vir à igreja, você tem um belo lugar e um lugar ao qual vir, salas de escola dominical. Excelente professor. E o irmão Neville aqui, para a classe de adultos, um verdadeiro pastor. Não digo isso para enaltecê-lo, mas prefiro dar-lhe uma pequena rosa agora do que uma coroa inteira de flores depois que ele tiver partido. O irmão Neville, eu o conheço desde que eu era garoto. Agora, ele não mudou nem um pouquinho. Ele ainda é Orman Neville, exatamente como sempre foi. Que bom, né? Você não mudar, né? Nem um pouquinho, né? Lembro-me de visitar. Ele até mesmo teve graça suficiente para me convidar ao seu púlpito quando era pregador metodista aqui na cidade. Tínhamos uma bela congregação. Acho que se chamava World Park, Igreja Metodista na Avenida. Acho que foi lá que ele deve ter encontrado lá a irmã, a esposa dele, né? Eu retornei e disse à igreja, aqui, aquele é um dos homens mais agradáveis. E um desses dias eu vou batizá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu. Aqui está ele, e agora ele é meu companheiro constantemente ao meu lado. Um homem de tanta honra e respeito. Veja como se pode falar de uma pessoa desta forma. Um companheiro que está constantemente ao meu lado, um homem de tanta honra e respeito,
sempre esteve ao meu lado exatamente como, tão perto como podia estar. O que quer que eu diga, ele fica ao meu lado e continua firme. Mesmo no início, quando o aceitou, ele não entendia a mensagem então. Vocês observaram esse detalhe ou não? Então, tem pessoas que aceitam, batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda não entende o que é a mensagem. Ele não entendia a mensagem então, mas ele creu nela e permaneceu firme com ela. Isso é honra, viu? Isso é respeito. Mesmo que às vezes você não compreende muitas coisas, mas você permanece firme, honrando, respeitando, né? Isso é respeito quanto a um irmão assim. Não poderia falar o suficiente a favor dele. E agora o Senhor o abençoe. Muito bem. Eu anotei aqui. Você viu que na mensagem à ordem da igreja que lemos, ele disse que ele esperou que ele tivesse uma maturidade, que ele tivesse a vivência com a mensagem, para que ele pudesse trazer certas coisas. Assim também, irmãos, nós devemos observar e ver como lidar com os irmãos na igreja, irmãs na igreja. E às vezes ainda tem irmãs que ainda está neste processo ainda. Estamos orando, você deve orar por ele, você deve orar por ela. E tomar uma responsabilidade. Deve-se tomar responsabilidade como família de Deus. Na mensagem Pondo ao Lado de Jesus, parágrafo 14, nesse sermão, acabei o 6º selo. Você vê, irmãos, você vê isso, que você possa colocar isso no seu coração, para que você possa entender. São estágios, são crescimentos. E quando a igreja concebe isto, então ela sabe ouvir um sermão. Temos que saber ouvir um sermão, amém? Ouvir uma pregação. Ver o canal que Deus está trabalhando ali, nós aprendemos a ouvir isto, né? E nesta mensagem Pondo ao Lado de Jesus, o profeta está falando algo aqui, né? No parágrafo 14, 13, deixa eu ver aqui, onde eu quero o contexto aqui disso aqui. Ele estava falando exatamente sobre isto, sobre o tabernáculo, né? Sobre a igreja. E nós vamos trazer isso para nós, para a nossa experiência. Amém? Ouvimos o que ele está falando lá da experiência dele lá e trazemos para nós, para o nosso dia a dia aqui. É isso que estamos fazendo. Né? Não estamos somente contando, né? Não é contando uma história, mas nós estamos vendo testemunhos e vendo experiências para podermos saber como agir, não é, irmãos? Ele está dizendo aqui, né, no parágrafo 12, ele diz assim: então, meu coração, eu fiz uma promessa para Deus que ficaríamos aqui e construiríamos o tabernáculo. Então, na manhã que colocamos a pedra fundamental, ele me encontrou numa visão por volta das 8 da manhã, daquela manhã, quando eu estava sentado ali, observando o sol subir por volta desta época do ano. E ele me havia dito, depois dele ter encontrado comigo lá embaixo no rio, quando o anjo do Senhor apareceu naquela luz e eu vi isto em certa distância, isto parecia como uma estrela. Aquilo veio diretamente sobre onde eu estava, e aquelas palavras notáveis foram faladas. E então eu propus obter um lugar para as pessoas adorarem. Esse lugar é para quê, irmãos? Para nós vir adorar ao Senhor. Amém? Deus nos deu, não deu?
Agora, eu pensei, mas isto não é para mim. Nada é para mim. Mas mesmo assim, ele disse, vou construir uma igreja, mas ele tinha um chamado como se fosse... Como não? Ele tinha um chamado de fazer a obra do evangelismo, um chamado a nível mundial, né? Disse, nada é para mim, mas mesmo assim, qualquer coisa que pertence a Deus é para quem? Vocês estão acompanhando? Qualquer coisa que pertence a Deus é parte de mim. Então, na mesma hora que veio o pensamento, tá, mas eu vou construir, mas depois ele veio e pensou, qualquer coisa que pertence a Deus também pertence a quem? A mim. Não importa. Qualquer coisa. Que isto é para quem? Isto é para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus é para quem? É para mim. Se é meu dever fazer isto ou fazer aquilo, é meu dever ver o quê? Ver a herança de Deus, não importando onde ela esteja. Exatamente como eu diria. Agora ele vai colocar algo aqui que vocês vão ver porque termina como uma família. Como você foi um garotinho, por isso que eu estava dizendo, um garotinho, digamos, né? O garotinho da família, né? E disse, a mãe, né, em outras palavras, pediu para mim cortar lenha. O meu negócio é cortar lenha. E quem que vai carregar lenha? John vai carregar lenha. Vocês já viram isso ou não? O pai dá essas tarefas para os filhos? Já ou não? Quem que já viu? Você faz tal coisa, você faz tal coisa, e aquilo. O seu dever é isso, o seu dever é aquilo, é aquilo outro. Então, ele dizendo, meu negócio é cortar lenha. Quem que é para carregar? É o John que carrega. Não me importa que caia neve sobre ela, chuva, deixo para João, né? É ele que tem que fazer. Aí o profeta disse, não, é nosso dever, como um filho daquele lar, cuidar para que aquela lenha não molhe para a sua mãe. A questão é essa. Se nós olharmos nesta noite e vermos, parece que a coisa vai para um lado muito particular na igreja e não entendemos que a igreja também é uma família, é um lar. Ele disse aqui, nós estamos falando da família de Deus. Ele está dizendo aqui. E às vezes falamos, não, o irmão é responsável por fazer tal coisa, o meu é esse aqui, o meu é aquele ali. Se o irmão, não importa que molha, que estrague, que derrube, que quebre, que... É responsabilidade da cozinheira, é responsabilidade do diácono, é responsabilidade se você vê um violão, se você vê alguma coisa ali, um microfone, não, isso aí é os músicos que têm que tomar conta disso aí. A minha parte, é assim? É assim que devemos olhar a casa de Deus? Não é assim. Porque se você é um pai na sua casa, você ensina os seus filhos assim? É assim que você ensina os seus filhos? Não, meu filho, você faz tal coisa. Se o seu irmão não fazer, deixa lá. É assim? Não, meu filho, se o seu irmão não vai fazer, vai lá você e faça. Vai deixar a lenha molhar? Para a mãe? Carregue-a para dentro. E aí? Olha como que o pensamento, às vezes, é mesquinho do ser humano. Quando eu falo do ser humano, eu não estou apontando o dedo para alguém, eu estou falando do ser humano que tem 5 sentidos, que o profeta disse que nós não podemos confiar nesses 5 sentidos, irmãos. É tremendo isto. Na mensagem, eu creio que é o 6º sentido. Ele disse, o 6º sentido, né? Ele fala, se esses 5 sentidos do corpo, esses 5 sentidos do Espírito não concordam com a palavra, você deve deixar eles de lado. Porque o único sentido que concorda com a palavra é o 6º sentido, que é a fé.